Também gostaria de trazer a continuação, o seguinte tratado de Platão, os seguintes tratados de Platão, vamos analisar agora, é o Político e as Leis, ainda que brevemente, né, o que Platão fala sobre esses dois escritos, em grandes temas, né? Primeiramente, o Político, o tema central vai ser a definição do que é o político. O diálogo de Platão constitui uma trilogia, junto com o Teeteto e o Sofista. Portanto, já são escritos de maturidade de Platão. Aqui, Platão ele tem aqueles escritos juvenis, onde ele segue muito a maiêutica socrática, né, que ele vai buscando definições, né, o que é o belo, etc., né, os diálogos mais juvenis. A partir do momento que, com o livro da República, ele vislumbra a teoria das ideias, ele ali já alcança um período de maturidade filosófica muito grande, né? E no Teeteto e no Sofista, precisamente, vão tratar esses temas, né? Por isso, às vezes, é difícil a gente ler, assim, como primeiro diálogo de Platão, ler diretamente o Teeteto ou o Sofista. Às vezes, vale a pena se exercitar um pouco na maiêutica socrática, lendo alguns tratados, alguns diálogos juvenis de Platão, antes de entrar nesses diálogos de maturidade, né? O político verdadeiro é o contrário do sofista, e coincide com o filósofo. Outra vez, a mesma teoria que nós encontrávamos lá na política, no livro da República, desculpem, né? Ou seja, o governante deve ser filósofo. E também o político, ele é definido por Platão como pastor de homens, ou seja, porque ele governa, ele rege, ele tem esse munus de governar, de levar a sociedade ao seu determinado bem, ao seu determinado fim, né? Contudo, essa definição não agrada totalmente a Sócrates e ao estrangeiro de Eleia que conversa com Sócrates, né? Então, o diálogo ele continua. Chegam a uma conclusão que a política é a arte real, a arte régia, como a tecelagem, né? Porque vai entrelaçando, vai colocando muitas coisas em comum, né? Vai harmonizando até ter ali um conjunto belo, uma tela, né? Então vocês vejam, por exemplo, aquelas grandes telas, aqueles grandes bordados, né? Belíssimo, que a gente vê no artesanato. Às vezes tem bordados que parecem quadros, né? A gente vê em museus, por exemplo, que a tecelagem é tão perfeita que você olha assim de longe e fala, nossa, que quadro bonito, de repente você se aproxima, não se trata de um quadro, é uma tela, um bordado, né? Que depende também de outras artes e ciências afins. Por isso a política, vamos dizer, essa arte real, a que está no topo de toda a filosofia. E outra vez volta Platão a abordar o tema das constituições políticas, a monarquia, depois a tirania, que é a deformação da monarquia, a aristocracia e a deformação da aristocracia, que é a oligarquia. Aqui, né, hoje em dia, a gente tem um pouco de preconceito contra esse termo aristocracia, né? No grego, aristo significa melhor, né? O governo dos melhores. Não é melhor porque um é melhor do que o outro, né? Todos os seres humanos têm a mesma dignidade, a mesma grandeza, mas ele é melhor porque ele tem uma certa ciência, um certo conhecimento, uma certa habilidade que a sociedade reconhece, né? Então, por exemplo, ele tem aquele conhecimento técnico, né? Por exemplo, a pessoa, sei lá, né? Se eu for construir uma casa, eu chamo o engenheiro, porque o engenheiro tem o conhecimento técnico, né? Ele sabe realmente, né, quanto ali ele deve colocar, por exemplo, de barras de ferro, até que profundidade vai o alicerce em determinado terreno. Ele é a pessoa esperta, né? Então eu que não sei nada de engenharia,
pois eu não vou me lançar a eu mesmo construir a minha casa, porque vai ruir, né? Então, a pessoa tem um conhecimento técnico para isso. A aristocracia, eles têm esse conhecimento filosófico, técnico, tem essa expertise, nós podemos dizer assim, para ajudar o governante no seu governo, né? Então, por exemplo, um presidente da República não sabe tudo, ele precisa de outros organismos, vamos dizer assim, de outras instituições de governo para governar com prudência, com justiça, né? Se o presidente faz tudo sozinho, aí a gente tem uma tirania, né? Um poder absoluto. Ele não tem o poder absoluto. Ele precisa de outros colaboradores, de outras instituições. Isso na Idade Média é um pouco a ideia da aristocracia. Claro que a aristocracia também pode se deformar. Então, por exemplo, quando a pessoa já não tem essa sabedoria prática para auxiliar no governo e se vai colocando, por exemplo, a pessoa simplesmente por sangue da nobreza ou simplesmente por dinheiro, então a pessoa tem dinheiro, então ela vai estar lá naquele cargo, né? Então aquilo lá vai corrompendo a aristocracia. Mas a aristocracia, vamos dizer assim, é aqueles que governam através da sua virtude, do desejo, né, de bem e também da sua capacidade técnica, né? Um pouco essa ideia de aristocracia, não é talvez o que a gente pensa simplesmente a nobreza, né? Ok, é nobreza, mas deve ser realmente algo nobre, algo que busque o bem, a verdade, que tenha as capacidades, né? E a deformação da aristocracia, os diversos tipos de oligarquia. Depois, Platão, olha só, democracia baseada em leis, que depois os autores medievais vão chamar de politia ou politeia, ou a democracia não baseada nas leis, que é aquele caos popular do qual nós falamos, né? Então, isso aqui é um grande resumo do livro do Político, que vai abordar outra vez os mesmos temas já tratados no livro da República. E, finalmente, o terceiro tratado de Platão, que aborda também o tema da organização política, jurídica da sociedade, é o Tratado das Leis, que é o conteúdo principal do diálogo. O que são as leis? De onde vêm as leis? Platão, ele vai dizer que as leis têm uma origem divina. Porque, de fato, na antiguidade, eram raras as leis escritas. A maioria dos povos antigos, as leis vinham por tradição. E muitas vezes conectados a atos religiosos, né? A mandamentos religiosos. A gente vê, né, os primeiros códigos legislativos da humanidade, do quais nós temos notícias, estão sempre em contexto religioso. Por exemplo, perdão, o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, por exemplo, está num contexto religioso, está, né, unido ao tema da religião. Então, Platão vai aprofundar esse sentido histórico dessa origem divina das leis, que nascem em contexto religioso, que estão conectados, né, a mandamentos, a práticas religiosas, a preceitos emanados pelos deuses, etc. E por isso, o político deve estar sujeito às leis e ao serviço das leis. Pois, de modo contrário, surge uma tirania, né? Quando o político toma sobre si o poder absoluto, aí, então, né, tem um problema, porque ele vai agir segundo o seu próprio arbítrio. Então, o político deve estar sempre sujeito às leis. Não significa que o político, ou seja, essas leis, Platão está entendendo como leis escritas, mas essas leis, vamos dizer assim, eternas, né, proveniente dos deuses, etc.
E a inteligência tem o seu papel na aplicação das leis. Aí entra também a função do governante, que ele deve discernir como se aplica uma determinada lei. A lei, ela tem uma função de coerção, ou seja, de obrigar as pessoas a fazerem algo, mas as leis não são somente punitivas, obrigantes. As leis também têm uma função pedagógica, educativa. E quando nós estudamos a lei da igreja, o Código de Direito Canônico, nós percebemos muito isso. Até mesmo as sanções na igreja, né, a parte penal na igreja, tem uma função pedagógica educativa. Ou seja, para melhorar a pessoa. Quando a igreja pune um infrator, né, a igreja não pune simplesmente por punir. A finalidade da punição na igreja é o melhoramento da pessoa. Né? Por isso, as leis, né, e a punição deve ser proporcional ao melhoramento da pessoa. Né? Então tem essa finalidade educativa do sujeito e também da sociedade, no caso, na sociedade a igreja, né? Mas isso também se aplica à sociedade civil. Ou seja, quando a sociedade pune alguém, além de reequilibrar a justiça, né, de recompensar a justiça que foi violada, aquilo lá serve, né, como aprendizado para o sujeito, ou se o sujeito está tão obstinado no mal, né, que não melhora de jeito nenhum, que pode às vezes até piorar com a punição, contudo a punição também é educativa para a sociedade. Né? Uma pessoa de bom senso, quando vê um infrator sendo punido com justiça, ele vai, né, ele vai falar, eu não vou fazer a mesma coisa. Né? Agora, se o infrator ele comete o crime e passa impune, vai só multiplicar a impunidade. Né? Vão surgir mais e mais infratores, mais e mais criminosos, né? Porque não tem punição. Veja, a punição é também pedagógica, educativa, não só para o sujeito. Se o sujeito é uma pessoa de bem, tem raízes de bem, a punição serve. Né? Por exemplo, quando uma mãe, um pai corrige o filho, corrige, claro, né, aí no ambiente familiar, por amor, não por desejo de vingança, para maltratar o filho, mas um pai que ama, uma mãe que ama o filho, corrige para o bem, para o melhoramento do filho. Né? Então, as leis também têm essa função educativa. Vai falar nesse tratado, nesse diálogo, também sobre a relação entre filosofia, religião e política. Né? Nós, quando nas primeiras aulas, nós estudamos, por exemplo, que para Platão, que a filosofia do direito está conectada com a ciência, a filosofia política, né? A filosofia social. E, portanto, aqui eu não falei, mas poderíamos dizer também que tem uma conexão com a religião. Né? O ser humano, que é um ser político, é um zoon politikon, é um animal político, um animal social, o ser humano também, por natureza e por vocação, é um ser religioso. Nós vemos em todas as sociedades, em todas as culturas, sempre houve religião. Alguma forma de religiosidade. Então, o ser humano tem inscrito na sua natureza, pois uma transcendência, uma relação com o transcendente, com o absoluto, com o eterno. Né? E uma busca de transcendência no próprio ser humano. O ser humano não vive só para o dia a dia. Ele busca algo além, né? Algo eterno, né? Algo que perpetue, que dê sentido de eternidade para aquilo que ele faz. Né? Hoje em dia, nós vivemos numa sociedade, por causa, né, da nossa cultura frenética, na correria do dia a dia, né, as imagens. Né? Hoje é uma sociedade de imagens, as redes sociais, etc. Muitas pessoas caem em ansiedade, caem em depressão.
porque perderam esse contato com o transcendente. Perde o sentido daquilo que eles fazem, né? Porque quando a gente vive só para o dia a dia, pois sem uma finalidade ulterior, pois a pessoa perde o sentido da vida. E tem pessoas, até mesmo jovens, que já não tem nenhum sentido, né? Estava lendo uma notícia, certa vez, que infelizmente está crescendo até mesmo depressão e suicídio entre crianças, né? Pasmem, né? Terrível essa notícia. Ou seja, até mesmo criança sem sentido na vida, né? A criança, eu diria quase naturalmente, né? O mundo é uma novidade, é um explorar o mundo e conhecer, ir para frente, etc., né? Hoje em dia já tem casos até mesmo de suicídio entre crianças, né? Porque se está perdendo essa conexão com algo transcendente. As pessoas, por causa da nossa cultura, dos meios, né, da imagem, estão vivendo no dia a dia, né, e vai perdendo essa conexão. O ser humano tem uma sede de eternidade, de transcendência, né? O ser humano é religioso por natureza, né? Então, tudo isso está relacionado, filosofia, direito, religião, né? E outra vez volta ao tema da educação, baseado na música, ou seja, na matemática, né, na poesia, poderíamos dizer na literatura, música também. Lembrando, a poesia antiga era o cume da literatura, né? A música, a poesia era feito para ser cantada. E depois a ginástica, a atividade física. Também Platão vai tratar do tema da lei natural e da lei positiva nesse tratado sobre as leis, né? Aqui um grande resumo do pensamento platônico sobre o tema do direito e da política.